Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um conteúdo que gera bastante dúvida para os estudantes da prova da LPI 1, que é o UMask. Sempre que a gente cria um arquivo ou cria um diretório no Linux, ele tem uma permissão padrão, separada para esses dois tipos, tanto diretórios quanto arquivos. O UMask, ele é um número octal, assim como aquelas permissões de 777, 755, é um número que a gente define que, a partir daquele número vai ser definido a permissão padrão para arquivos e para diretórios, tá? Então eu vou tentar explicar um pouquinho como que funciona esse cálculo e depois a gente vai ver no terminal qual que é o comando e como que a gente faz para alterar isso. Então tá galera, o cálculo ele funciona da seguinte forma. Sempre que a gente vai calcular para diretórios, a gente parte do número 777, tá? Para arquivos, a gente parte do número 666. Seguinte, vamos imaginar que eu quero que a permissão padrão dos meus diretórios sejam 755, ou seja, permissão total para usuários, permissão total para grupos, permissão de leitura e execução para os outros. Então tá galera, o cálculo ele funciona da seguinte forma. Para diretórios a gente sempre vai partir do número 777 e para arquivos a gente vai partir sempre do número 666, tá? Então vamos imaginar que eu quero que os meus diretórios tenham permissão 755 como padrão, tá? A gente coloca aqui 755 e aí a gente faz um cálculo de subtração, tá? Aqui ele vai ficar 0, aqui 2 e aqui 2, tá? Então, sempre que eu quiser que os meus diretórios comecem com 755, eu vou definir um UMask que vai ser 0022, tá? Esse 0 a mais a gente coloca por causa das permissões especiais, mas sempre começa com 0, tá? Então, o meu UMask seria 0022. Esse mesmo UMask, ele é usado também para arquivos. É um número único que define arquivos e diretórios. Então, partindo de um arquivo, colocando aqui 022, eu teria 644, tá? Então, ao mesmo tempo, esse UMask definiria que os meus diretórios comecem com 755 e os meus arquivos comecem com 644. Ficou complicado? Deixa eu dar mais um exemplo para você. Então tá galera, agora partindo dos arquivos, tá? Eu quero que os meus arquivos comecem com a permissão 440, tá? Vamos colocar aqui nos arquivos, subtraindo de 666, tá? Então 440, tá? Eu subtraio vai dar 2, 2, 6, tá? Então a minha UMask seria 0226, tá? Só que aqui a gente tem um problema, tá? Deixa eu demonstrar esse problema aqui para vocês. Lembra que o UMask ele é um número único para arquivos e para diretórios. Então, partindo do diretório com esse UMask, 226, tá? Daí aqui a permissão 5, 5 e 1, tá? O problema aqui é esse 1, tá? O que esse 1 define? Que os outros, né, que é a terceira parte das permissões, vão ter permissão de execução. Tá? Então aqui tem uma falha de segurança, porque aqui a primeira parte é o usuário, tá? O usuário owner do arquivo, ele tem a permissão de leitura e execução. Aqui o grupo owner do arquivo, que é leitura e execução também. E aqui outros, ou seja, qualquer usuário do meu sistema, ele vai ter permissão de execução. Então, quando você vai resolver alguma questão de LPI que envolve o UMask, você tem que olhar tanto pelo lado de cálculo, quanto pelo lado de segurança. Isso aqui tem uma falha de segurança. Então o que a gente pode fazer para resolver isso? Em vez de usar 0226, a gente usa 0227, tá? Esse 7, se eu colocar aqui e tentar subtrair de 6, ele continua 0 também, tá? Então não muda nada para os arquivos, vai continuar a mesma coisa, só que ele vai resolver a nossa falha de segurança de diretórios, porque aqui a gente vai colocar um 7 e aqui ele vai resultar em 0, então a permissão vai ficar 550, tá? Então nessas questões de LPI você também tem que prestar atenção pelo lado da segurança. Vamos ver agora no terminal como que a gente faz para alterar isso. Beleza galera, eu estou usando um Manjaro aqui, mas isso vai funcionar para qualquer distribuição, ok? É um comando universal. Então vamos lá, se a gente executar o comando UMask, a gente consegue ver qual que é a máscara padrão dos nossos arquivos e diretórios. Aqui no caso é a 0022. Lembra que eu falei que ela tem 4 dígitos, né? O primeiro dígito sempre é 0 e depois os outros 3 dígitos que definem as permissões de user, grupo e outros, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos alterar esse UMask e vamos ver se o resultado dela vai ser o resultado que a gente espera, tá? Vamos lá, UMask 0027,
tá? Vamos alterar aquele 2.2 para 2.7. Vamos ver se alterou, e o mask de novo, alterou. Bom, se a gente criar um arquivo, o que tem que acontecer? Ele tem que criar com permissão total para o usuário, que seria a permissão 6. 6 é o que? Leitura e execução. Aliás, leitura e escrita, perdão. A permissão 2, que vai ser o número 4, tá? Porque ele vai substituir o 2 de 6 e vai resultar em 4. 4 é o que? É leitura, tá? E o 7 ele vai ter que resultar em 0, tá? Então vamos lá, touch file ls-l file, tá? Então lá, rw, permissão correta, beleza, que é a permissão 6. Então aqui a permissão 4, que é read, então pegou a permissão normal, tá? E aqui o 7, que define que ele vai ter 0, porque ele não tem como tirar 7 de 6. Então ele automaticamente vai para 0, tá? Então ele ficou com a permissão correta. Tá? Para diretórios, ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Ele tem que ser com rwx para usuário, tá? Ele vai ter que ter a permissão de rx para grupos, tá? E ele também vai ter que ter a permissão 0, tá? Sem permissão para outros. Então vamos lá, mkdir file2. Vamos dar um ls-l no file2. Opa. ls-l. File2, tá? Rwx para usuário, correto. Rx para outros, correto também. E aí permissão zerada para outros usuários, tá? Então você pode ver que a permissão padrão de arquivos e diretórios foi alterada com base no número que a gente definiu, tá? Se a gente voltar para o umask padrão e criar agora um diretório, file 3, vamos ver. Olha a diferença entre o file 2 e o file 3. Olha a diferença de permissão, tá? Então é isso aí, galera. Basicamente é um cálculo que você faz para gerar um outro número. Não esqueçam que para arquivos você nunca vai poder ter permissão de execução, tá? Nunca. E outra coisa é que você também tem que olhar pelo lado da segurança antes de marcar alguma resposta na prova de LPI. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí, deixe uma sugestão de vídeo, se inscreva no canal, acesse o nosso blog forfacers.com.br, que tem bastante conteúdo open source e também conteúdos de certificações. Se inscreva também na nossa newsletter para receber esses últimos conteúdos por e-mail. E é isso aí, um abraço e falou!